Você a ficar em pé, em reverência à palavra de nosso Deus. Abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. A Bíblia, ela é um livro muito especial. Quantos ensinamentos, né? Se a gente falar de alguns livros, como Salmos eleva a nossa alma para adorar a Deus, tem também trazendo ensinamentos, né? Como Provérbios, evita tanta encrenca na nossa vida. E esse livro de Neemias é um livro tão especial. Eu amo esse livro e vejo que ele traz tantas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nós pensarmos, né? E o capítulo 6 eu gostaria de ler, diz o seguinte: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e for ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei deles, e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: esse é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que inventas, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó nosso Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu dito à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metatabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate os subornaram. Para isso os subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que nos fortalece, nos enriquece, nos traz, Senhor, direção nessa vida. Ó Deus, como é bom conhecer a tua palavra e viver segundo ela. Deus, não é só conhecê-la, porque tem muita gente que conhece e não vive, não tem a prática da tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, acima de tudo, a praticar a tua palavra, Senhor, porque ela nos livra, Senhor, das ciladas do diabo, ela nos protege, ela nos dá luz para os nossos caminhos, Senhor, e nós acreditamos, Senhor, que o Senhor deixou essa palavra realmente para que fôssemos abençoados. Esse é um manual de vida, manual para sermos felizes e abençoados. Portanto, abençoa-nos agora, neste momento, dá inteligência e sabedoria ao teu povo, Senhor, para aplicar a tua palavra. Me dá sabedoria, inteligência e unção do teu Espírito Santo, para que eu possa transmitir a tua palavra. Senhor, eu sei perfeitamente, muitas vezes a gente prepara, mas é o teu Espírito Santo que completa.
É o teu Espírito Santo que faz com que haja aplicação da tua palavra nas nossas vidas. Eu repreendo todo espírito, Senhor, de distração, de confusão, não só dentro desse tempo, mas todos os lugares que estiverem participando deste culto agora. Senhor, eu lhe peço que o Senhor esteja nos abençoando. Sei que o Senhor ouve o nosso clamor e a nossa oração. E eu te peço, abençoa-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar? Para nós entendermos esse capítulo 6, é preciso que a gente volte um pouquinho atrás. Sei que muitas pessoas conhecem essa história, e alguns aqui já até pregaram, já falaram dela, já deram aula sobre ela, sobre Neemias, mas Deus sempre vai renovando, como Ele renovou no meu coração, quando eu comecei a pedir a Deus para trazer uma mensagem ao meu coração, para que eu pudesse falar. Não tenho dúvida que Deus é um Deus que fala, é um Deus que transforma as situações da nossa vida. E lá no capítulo 1, Neemias, ele era copeiro do rei, e a nação ainda estava sobre o domínio, né, desse rei, e boa parte do povo já tinha voltado para Jerusalém, mas vivia numa miséria tremenda. E quando Neemias, que era copeiro do rei, estava vivendo ali no palácio, não sabia detalhes, chega um irmão dele, e ele pergunta: como é que está lá Jerusalém? Todo empolgado, achando, o povo voltou, as coisas lá, né, já está tendo os cultos, já está tendo, o povo já está morando bem, o povo está prosperando, o povo está plantando, está cultivando, e está tendo seus animais. Ele recebe uma notícia terrível, ele fala: olha, está nada bem lá. As coisas lá estão difíceis, as coisas lá, os muros estão quebrados ainda, as portas ainda queimadas, o povo vive com medo, o povo é assaltado, o povo está numa miséria. É essa notícia. Neemias, que estava com muitas expectativas, seu povo voltasse à terra dos seus pais, ele se entristece, ele vai orar, jejuar, clama a Deus, e ele chega, o rei percebe que ele estava diferente, ele estava triste, ele não era o mesmo Neemias que servia o rei, que o rei confiava inteiramente nele, porque ele tinha que experimentar as comidas do rei, antes dele comer, do rei comer, com medo de envenenamento, que era muito comum, esse artifício pelos inimigos, que eles queriam tomar o poder, e tinha que ter pessoas de confiança, realmente, para estar fazendo esse trabalho. E o rei percebe, e Neemias fala: estou triste porque recebi uma notícia muito ruim, lá da minha terra, não tem nada bem, a situação está ruim. E o rei, já certamente tocado por Deus, fala: olha, vai lá, leva madeira, pode pegar nas minhas florestas, leva o que você quiser, tem aqui a minha carta para você passar em tudo quanto é lugar, e vai lá consertar a cidade, os muros, reconstruir os muros, colocar os portões de volta, e depois você vai estar voltando para estar aqui comigo novamente. Então, esse é o início da história. E Neemias, ele observa os muros, quando ele chega ali, ele observa tudo, e ele começa a planejar, chama os nobres daquela cidade, as pessoas que eram os chefes das famílias, e fala do plano que ele tinha de reconstruir, e que o rei tinha permitido. Certamente o povo se empolgou, eles começam a construir o muro, e quando chegamos aqui no capítulo 6, eles tinham construído o muro, eles tinham construído, mas ainda não tinha, os portões estavam ainda sem construir, sem colocar os portões no lugar, os muros já construídos, mas ainda faltava um trabalho. E muitas vezes essa é uma história que parece, não tem nada a ver com a gente, não é? Eu não sou judeu, não tem nada a ver com a gente, mas essa é a palavra de Deus, mostrando que algumas coisas que nós temos que fazer, quando nós sonhamos, quando nós planejamos alguma coisa, quando nós queremos alguma coisa na nossa vida, seja ela
espiritualmente falando. Eu quero crescer espiritualmente, eu sonho em crescer espiritualmente, seja ela financeiramente, seja ela um sonho na família, seja o sonho que for que nós temos, como Neemias sonhou, de ver os muros da sua cidade natal, da sua cidade onde seus pais estavam enterrados, novamente reconstruída. Ele sonhou ali, mas é claro, não é só sonhar. Se você ficar só sonhando, não adianta nada. Tem que pagar um preço, tem que jejuar, tem que orar, tem que entregar nas mãos de Deus. Foi isso que a primeira coisa que ele fez. Mas depois ele foi para a ação. É lógico que a gente precisa não ficar sonhando, só orando, jejuando e não partir para a ação. Você tem sonhos, você tem que ir para a ação, você tem que ir em frente, tentando reconquistar ou conquistar esses sonhos que muitas vezes Deus coloca no seu coração. Deus tinha colocado no seu coração, no coração de Neemias, e eu tenho certeza que Deus às vezes tem colocado no seu coração, e às vezes você só sonha, não paga o preço, em jejum, em oração, precisa pagar esse preço. Se você quer ver esses sonhos realizados, se você quer ver realmente isso acontecer, só que você tem que entender, como aconteceu aqui nesse capítulo 6, que nós temos um inimigo, que não quer que você conquiste os seus sonhos. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele fica o tempo todo tentando derrubar, por isso que ele tem armas para tentar nos parar. Por isso é a mensagem, o tema dessa mensagem é armas do inimigo para tentar nos parar, para tentar impedir que o nosso sonho seja realizado. Ele tentou, já estava praticamente pronto, Neemias já tinha feito, junto com o povo ali, boa parte do sonho já tinha sido conquistado, mas faltava ainda colocar as portas para que eles pudessem ali cultivar, ter mais segurança, para que eles pudessem prosperar sem ter ataque dos inimigos. E eles, nós certamente também na nossa vida, vamos jejuar, orar, sonhar, vamos nos esforçar, mas existem armas que o inimigo lança contra as nossas vidas, e eu tenho visto ao longo da história isso acontecer com muitas pessoas, o inimigo tentando parar as pessoas com as suas artimanhas, tentando parar como ele quis parar aqui Neemias de construir. E eu quero falar nessa noite exatamente sobre isso, depois de trazer essa introdução, para que você pudesse pensar também. Você tem sonhos? Sim. Então, continue sonhando, que bênção sonhar, mas não pode parar no sonho. Tem que pagar o preço por esse sonho, como Neemias pagou. E tem que ter a ação. E tem que também se policiar para que não caia nas ciladas de Satanás, porque ele quer te parar como ele quis parar Neemias. E eu vou falar sobre isso nessa noite. E a primeira arma que Satanás tenta contra as nossas vidas é verdade. Se você está sonhando, está cheio de sonhos, se você quer conquistar, e Deus já tem te abençoado, Deus tem aberto portas, Deus tem feito coisas novas, e você ainda não chegou no topo, não chegou na conquista total daquele sonho, você pode ter certeza que Satanás vai tentar colocar pessoas do mal ao seu lado, pessoas que tentam te derrubar. O versículo 2 eu quero ler novamente, e ele diz exatamente isso. Sambalat e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Eles queriam congregar, porque eles queriam fazer mal para Neemias. E muitas vezes Satanás coloca pessoas ao nosso lado, nós estamos cheios de gás, sonhando, sendo abençoados por Deus, de repente coloca uma pessoa. Muitas vezes é um namoro, muitas vezes é uma pessoa como sócio,
muitas vezes é alguém que aparece muito, tentando demonstrar que é bondoso com você, mas no fundo, a intenção lá no fundo é te fazer mal, é te levar para o lado errado das coisas, é te afastar de Deus. Gesem e Sambalat queriam exatamente isso. Eles queriam ver se convencia o primeiro Neemias. Vem cá, Neemias, vamos cá, vamos nos encontrar, tentar convencer. Larga esse negócio de muro, larga esse negócio de porta, vamos aqui, vamos em outro caminho. E eles, interessante que Satanás, ele é enjoado, ele é chato, ele é insistente. Aqui por 4 vezes ele chama, e Neemias não dá nenhuma confiança. A resposta de Neemias para eles é algo incrível, é algo maravilhoso. Exatamente, tem gente que vai querer impedir você de conquistar os seus sonhos. Às vezes a pessoa, o jovem aí está na faculdade, de repente está indo bem na faculdade, vem lá um filho do diabo, usado por diabo, oferecendo uma bebida, oferecendo uma droga, e daqui a pouco está caído. Lá foi o sonho das conquistas, lá foi os sonhos, e às vezes são coisas até espirituais, que a gente tenciona conquistar na nossa vida espiritual, e de repente vem alguns impedimentos, mas a resposta de Neemias é maravilhosa. Ele disse no versículo 3: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e for ter convosco? A nossa resposta, quando Satanás está querendo quebrar os nossos sonhos, impedir da gente ir para frente, seja espiritual, financeira, seja na educação, seja nos relacionamentos, né, bons relacionamentos, nós temos que falar: olha, você não vai me impedir não, eu não vou descer, eu não vou ir para o seu nível, eu não vou cair nas suas ciladas, eu não vou nessa onda sua que você está me oferecendo esse prazer, para que eu deixe de conquistar a maior vitória da minha vida. Tem amigos que chegam perto da gente, a gente está indo bem na nossa caminhada cristã, ou na nossa caminhada, no nosso trabalho, eles vêm para puxar para baixo, porque eles não conseguem sonhar, eles não vão para frente, eles querem puxar para trás, assim como Gesem e Sambalat ali, Tobias, os inimigos, eles tentam fazer com que você vá para trás. São amigos, ou colegas de escola, ou colegas de trabalho, ou seja, ou às vezes até dentro da nossa família, que tentam te puxar. Vem, vamos nos encontrar, vamos fazer uma festa, vamos fazer isso, vamos, e tirando o foco do seu sonho, da sua conquista, da sua vitória, da bênção de Deus sobre a sua vida. Não caia na cilada de Satanás. Então a primeira coisa que nós temos que tomar cuidado é com quem nós estamos andando. Quem você está andando? São pessoas do bem? São pessoas que amam Jesus? São pessoas que pensam e sonham como você está sonhando? São pessoas que estão indo na mesma direção que você? Ou gente que está te puxando e te afastando de Deus, te afastando da obra de Deus, te afastando dos sonhos, das conquistas que Deus tem para a sua vida? Em nome de Jesus, cuidado, não congregue com pessoas do mal. É uma arma terrível de Satanás, e muitas vezes é no momento de mais carência que nós estamos, e a gente sabe disso. O menino que está na faculdade, que está carente, que viveu uma decepção, e de repente chega Sambalat, Tobias, Gesem, usa essa droguinha aqui, você vai ficar mais feliz. Toma essa bebidinha aqui, faz isso. E às vezes a gente é adulto mesmo, num momento de decepção, num momento mais difícil, tem problema isso não, tem importância isso não.
E nós nos afastamos de Deus, das conquistas, dos sonhos que Ele tem para realizar na nossa vida. Segunda artimanha de Satanás, ele tenta nos difamar. Versículos 5 e 6, diz o seguinte: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Presta atenção nisso, carta aberta. Do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Olha que coisa terrível. Satanás, ele não conseguiu levar Neemias lá para o meio deles. Aí ele, vou fazer o seguinte, vou difamá-lo, vou lançar uma mentira contra a vida dele, vou falar uma coisa que não é verdade, mas que vai deixar ele numa dificuldade. E ele manda numa carta aberta, para mostrar para todo mundo. Não queria que fosse um negócio escondido. Ele queria que Neemias fosse difamado entre o povo. Você está querendo ser rei do povo, você está querendo reedificar o sonho dele, era ver a sua nação. Ele não tinha intenção nenhuma. Ele prometeu ao rei que voltaria, seria o copeiro do rei novamente. Não estava nada disso. E quantas vezes nós estamos tentando, ou na obra de Deus, fazer a obra de Deus, ou na escola, conquistar alguma coisa, ou no nosso trabalho conquistar, vem alguém usado pelo diabo e tenta nos difamar, como tentou aqui, difamar Neemias. Fala, você está querendo ser rei, você está querendo aparecer, você está fazendo isso aí, para ser o melhor, ou o maior. Então ele tenta de todas as formas nos desanimar, tentando trazer um desânimo através da difamação. Quantas vezes nós nos entristecemos porque vem alguém e fala alguma coisa da gente que não é verdade, Por quê? Porque está sendo usado por Satanás para tentar exatamente nos desanimar. Mas Neemias, ele não ficou de forma nenhuma parado, ele não aceitou de forma nenhuma. No versículo 8 ele diz o seguinte: mandei dizer, de tudo que dizes coisa nenhuma sucedeu, tudo teu coração é que inventas. Ele sabia qual era o seu caráter, ele sabia qual era o seu objetivo, ele sabia qual era o seu sonho, ele sabia quais eram as intenções em relação ao povo, em relação a Deus, a reconstrução de Jerusalém, para que a nação se tornasse novamente uma nação que levantasse o nome de Deus. A única intenção dele era essa. E eles, vocês inventam. Entrou nesse ouvido e saiu no outro de Neemias, vocês estão inventando. E quantas vezes nós caímos, nós nos desanimamos, também agora eu não vou fazer mais nada na obra de Deus, fiquei tão decepcionado com o irmão tal, não vou fazer mais, não vou estudar mais não, porque eu fiquei decepcionado com um colega, não vou mais me esforçar no trabalho não, porque o patrão fez e falou isso e isso de mim, que alguém inventou. Se você tem a consciência limpa, que você está fazendo as coisas que Deus colocou no seu coração, as coisas certas, as coisas que estão na palavra de Deus, você pode ter certeza que tudo que Satanás levantar para difamar, vai reverter ao contrário, porque reverteu na vida de Neemias ao contrário. O povo entendeu que ele era um homem de Deus, que estava voltado apenas para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Então não se desanime, quando injustamente te difamarem. É claro, se você fez alguma coisa errada e falaram de você, misericórdia,
peça perdão a Deus e volte atrás, onde você caiu, restaure a sua vida, em nome de Jesus. Agora, se você tem a consciência limpa, está tranquilo, que você não está fazendo nada, você está querendo só o bem das pessoas, o bem da obra de Deus, o bem de tudo ao seu redor, e o bem, até o bem seu, claro, que os seus sonhos se realizem, não caia nessa cilada que é a difamação. A terceira cilada que Satanás coloca na nossa vida chama-se medo. Medo. Versículo 10, aqui de Neemias, diz o seguinte: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Olha o que eles fizeram. Primeiro tentaram contaminar Neemias, não contaminaram. Ele falou: não vou descer de forma nenhuma do que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo a obra de Deus, eu vou continuar correndo atrás dos meus sonhos. Depois tentaram difamar para desanimá-lo, para tentar desorganizar a coisa, para as pessoas desconfiarem dele. Continue no seu propósito e as pessoas vão ver quem é verdadeiramente que está servindo a Deus, que tem caráter, que faz as coisas certas. Faça só isso. Deixa. Jesus foi difamado. Jesus foi difamado. Chamaram ele de filho de Beelzebu, filho do diabo. Pensa bem. Jesus foi difamado. E você está preocupado que alguém falou alguma coisa de você. Sacode a poeira, vai para frente, continue correndo atrás dos seus sonhos, continue fazendo a sua caminhada cristã. E o medo, eles tentaram colocar medo, porque o medo, o que ele faz com a gente? Ele paralisa. Quando você está com medo, você não vai para frente nem para trás. Tem muita gente que morre, que ficou paralisado com medo. Começou um tiroteio, ele em vez de correr, abaixar, fazer alguma coisa, ficou paralisado. Ouviu um animal bravo vindo em direção, ficou com tanto medo que paralisou. O medo nos paralisa. O medo faz com que a nossa mente não pense, não raciocine. E eles tentaram fazer isso com ele. Falaram: olha, vão à noite te matar, corre para dentro do templo, esconde. Ah, mas a resposta de Neemias é maravilhosa. Ele diz aqui no versículo 11, a parte A: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Um homem como eu fugiria? Deus ama quem tem ousadia. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele nos dá ousadia. Ousadia. Não é coragem burra, não. Estou falando que, está tendo um tiroteio ali no morro, eu vou lá para o meio do tiroteio. Isso aí é burrice, isso é ignorância. Estou falando de um homem que sabe enfrentar as situações da vida. Como eu falo homem, eu estou falando homem e mulher, que sabe enfrentar as situações da vida com clareza. Eu não vou fugir, eu não tenho motivo para fugir. Eu estou certo, por que eu vou fugir? Não vou ficar com medo, não. Ele não temeu. Se Neemias tivesse fugido, ele falasse assim: não, vou esconder, ou vou embora lá para onde eu era copeiro novamente. A obra ficaria incompleta, sem os portões. Os inimigos continuariam entrando, continuariam invadindo Jerusalém, continuariam roubando das pessoas naquela cidade. Eles não teriam a segurança que eles precisavam ter, com aquelas muralhas e os portões fechados, com seguranças ali. Então, tome cuidado, com o medo.
E Satanás, nos nossos dias, ele tem usado isso tanto. Ele tem trazido uma insegurança. Olha bem as ameaças de guerra. Todo dia estoura uma guerra em um lugar. E as guerras ficam inacabadas. Você pensa bem, o pessoal da Índia e do Paquistão, começaram a guerra, já cessou lá, entraram num acordo. Mas você acha que aquelas pessoas da fronteira, elas têm paz? Insegurança. A Rússia mais a Ucrânia estão para fazer uma negociação agora. Mas você acha que eles vão ter a mesma segurança que eles tinham antes? Isso, na África, na Ásia, em todos os lugares do mundo, uma estabilidade. Aqui mesmo no Brasil, nós vivemos uma insegurança, onde o crime organizado, ele tomou conta de algumas cidades, onde as pessoas, elas dependem daquilo que o crime organizado vai falar. Hoje ninguém tem escola no bairro, não é o governo que fala não, é o crime organizado que fala. Por trás disso tudo, quem que está por trás disso tudo? Satanás. E se as pessoas ficassem paradas? Nós temos a missionária Edmé, que faz um trabalho no Morro Santa Marta, nós até ajudamos ali, nessa missão, com as meninas do Morro Santa Marta. Ela não parou. Uma mulher como eu fugiria. É isso que ela fez. Ela foi lá para o morro, começou a dar ensino para aquelas meninas e ao mesmo tempo evangelizando. Muitas daquelas meninas no passado se tornaram mulheres abençoadas e meninos também abençoados, e cresceram e formaram-se igrejas naquele lugar, e hoje é um dos lugares mais pacíficos do Rio de Janeiro em termos de morro. Por quê? Porque alguém não fugiu daquilo que Deus colocou no seu coração, num sonho de ir para aquele lugar. Então nós vamos encontrar empecilhos, Satanás vai tentar colocar medo, não vai dar certo, que é isso? E muitas vezes o medo vem sobre as nossas vidas. Fora as guerras, a instabilidade financeira que o mundo está. Nós confiamos em governos ou confiamos em Deus? Eu só sei de uma coisa: a palavra de Deus me diz que se eu for fiel nos meus dízimos, ofertas, se estiver fiel à palavra de Deus, Ele vai me sustentar todos os dias da minha vida. Eu confio em Deus. Eu não estou com medo do que possa vir, porque eu confio em Deus. Quando você confia mais nos governos do que em Deus, você fica apavorado. Você fica apavorado, com medo do que vai acontecer. Tem pessoas que o tempo todo ficam só olhando a bolsa, o dólar. Não estou falando que a gente não tem que olhar a economia. Claro que temos que olhar, principalmente quem mexe com isso, tem que estar olhando a economia. Mas isso não pode trazer medo ao nosso coração. O dólar subiu, o dólar desceu, o que vai acontecer com a minha vida? Não. Deus é o Deus do dólar, do euro. Deus é dono de tudo. Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono de todas as coisas. É Ele que nos traz segurança. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Eu vou trabalhar. Se o Senhor não guardar, adianta sentinela. É claro que nós vamos tomar todas as medidas de segurança que nós precisamos, mas quem guarda é Deus. Quem nos guarda é Deus, quem nos dá segurança é Deus. E quantas vezes o medo está te impedindo de avançar na sua vida espiritual? Quantas vezes o medo está te impedindo de avançar na sua vida financeira? Você não tem coragem de sair nem para espalhar seu currículo e falar: ó, eu trabalho com isso, eu tenho essa habilidade. Que tem medo de receber não. O não já foi dado. Se a pessoa falar não para você, já está dado. O máximo que você pode receber é um sim daqui para frente, ou espere, ou daqui a pouco eu vou te procurar. Não, já está dado. Então, tenha coragem
de avançar, de correr atrás dos seus sonhos. Neemias só conseguiu reconstruir aqueles muros em 52 dias, porque foi um homem de coragem. Ninguém conquista nada sem ter coragem. Ninguém vai para frente sem ter coragem. É coragem. Em nome de Jesus, tenha coragem. Deus tem uma bênção para você que tem coragem. E quarta e última a cilada que Satanás tentou lançar para Neemias, e que ele tenta lançar para a gente, está ainda no versículo 10, a parte B, que diz o seguinte: disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. É outra coisa, além do medo, tinha outra coisa implicada aqui, porque quem entrava lá dentro do templo, sem ser sacerdote, o que acontecia? O que a palavra de Deus nos dizia? Que ele tinha que morrer. Números 18, 22 diz: e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram. Não podia entrar lá dentro. Ele não era o sacerdote. Ele não podia. E aí, no meio daquilo ali, eles falam: opa, vai, desobedeça a Deus. Desobedeça. Você quer que a sua vida seja destruída, que os seus sonhos não sejam realizados, é só desobedecer a Deus. Todas as vezes que nós vemos na palavra de Deus alguém que desobedeceu, seus sonhos foram frustrados. Exemplo, Saul, primeiro rei de Israel. A palavra de Deus nos diz que ele era um cara bonito, alto, que sobressaía dos outros, um guerreiro. Todas as batalhas que ele ia, ele vencia contra os filisteus, contra os amorreus, ele vencia, seja quem for que enfrentasse, ele vencia. De repente, ele resolve ir pela cabeça dele, ele faz o sacrifício. Samuel está demorando, e ele mesmo faz o sacrifício. Ele não podia, ele era o rei, quem tinha que fazer o sacrifício era o sacerdote, ele sabia disso, era a lei de Deus, não era alguém ignorante que fez por não saber, era alguém que sabia. Mas quando o povo começou, vão sair, uma tribo lá, está demorando muito, nós vamos perder essa batalha, vamos embora, ele começou a ficar assustado. E às vezes a gente, para ficar junto com um grupo, com a maioria, a gente desobedece a Deus. Foi isso que aconteceu com Saul, perdeu a bênção por desobediência ao Senhor. Você quer ver os seus sonhos realizados? Quer ver Deus agir na sua vida? Obedeça. Foi assim que Deus falou com Josué. Olha, Josué, não temas, não fica com medo, não se apavore, fica tranquilo. Só não desvia da minha palavra. Não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Fica firme. Eu vou te tornar um homem bem-sucedido. Onde você andar, eu vou estar com você. As batalhas, você vai vencer. Basta que você me obedeça. Como Deus ama as pessoas obedientes, como Ele tem prazer. A gente entende isso perfeitamente, porque se você tem um filho, nós que somos maus, humanos, se eu tenho um filho, que ele é obediente,
Tudo que eu falo com ele, ele obedece. Ele pode até questionar uma coisa, mas se você falar com ele, não, tá bom, pai, tá bom. Ele obedece. É o meu prazer abençoá-lo. É o meu prazer abençoá-lo. Eu que sou mau, como a palavra de Deus nos diz, né? O próprio Senhor Jesus disse: nós que somos maus, queremos fazer isso, o bem dos nossos filhos. Pensa bem Deus, quando Ele olha alguém que o obedece, como Neemias falou: não, de forma nenhuma. O versículo 13, ele diz o seguinte: para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim vituperarem. Ele estava armando, porque acusaram ele, né, queriam congregar primeiro com ele, depois difamaram, falando que ele ia tomar o reinado, queria ser rei ali naquele lugar, depois tentaram colocar medo nele. Olha bem, aí tem uma coisinha, vão fazer ele desobedecer a palavra de Deus. Aí nós vamos ali. Foi assim que Satanás tentou fazer com Jesus, tentar fazer Jesus desobedecer a palavra. Ele tentou com Jesus, não vai tentar com a gente? Então, em nome de Jesus, você quer seus sonhos realizados, você quer ver Deus agir, e olha, quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós entregamos na mão de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos, quanto mais nós ficamos com Deus sem temer, avançando, com Deus eu vou, sem Deus não vou. Moisés falou assim, Deus falou com ele: ó, vai, eu vou mandar o anjo. Falou: não vou de jeito nenhum, só vou se o senhor for, porque sem Deus é derrota, sem Deus é derrota. Então nós precisamos entender que na nossa obediência nós vamos vencer. Cuidado, essa é uma arma mortal. Ele vai tentar de todas as formas para que você não seja abençoado, sonhos realizados, que você desobedeça a palavra de Deus. Ao obedecer, vai vir as bênçãos de uma forma tão natural, como diz lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, e obedecerdes cada um dos seus mandamentos, as bênçãos te alcançarão, elas vão atrás de você, porque é Deus que manda. Deus é o dono da bênção. Ele fala: bênção, vai atrás dele, bênção, vai atrás daquele outro, bênção, vai lá. É Deus que manda, elas nos alcançam. Então, em nome de Jesus, que você possa entender isso, e elas vão acontecer de uma forma mais rápida. Você imagina, nos melhores sonhos de Neemias, nos melhores sonhos dele, você acha que ele pensou que ele reconstruiria aqueles muros em 52 dias? Sem a tecnologia que nós temos hoje, construiu um muro daquele em volta de uma cidade, hoje, em 52 dias, está difícil? Agora você pensa bem, 52 dias, é Deus, é a graça de Deus, é a bênção de Deus, é a estratégia de Deus. Quanto mais eu obedeço, mais rápido a bênção de Deus vem atrás de mim. É isso que nós vemos nesse livro maravilhoso de Neemias. E aí, no versículo 16, eu acho maravilhoso isso aqui, diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muitos de seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. O nosso Deus fizera essa obra. Satanás,
com todas as suas artimanhas, quando nós obedecemos, quando nós não temos medo, quando nós nos colocamos na nossa posição, nós jejuamos, oramos, estamos na presença de Deus, quando nós fazemos tudo, aquilo mesmo que Neemias fez, que não congregou com gente ruim, que vai atrapalhar a nossa caminhada, quando nós fazemos isso, o inimigo vai reconhecer, Satanás vai reconhecer, com esse daí não dá, a bênção de Deus está sobre a vida dele, ele vai reconhecer, que é Deus que fez isso, e nós também temos que reconhecer, porque humanamente falando, 52 dias para reconstruir um muro daquele tamanho, quem já foi em Jerusalém sabe o tamanho daquele muro, 52 dias, é brincadeira, é só Deus que faz isso, e Deus pode fazer em poucos dias, muita coisa na nossa vida, se nós estivermos na presença dEle, obedecendo, e reconhecendo, que foi Deus que fez isso. Jesus Cristo, Ele deixa muito claro, quando Ele diz, que Ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e Ele fala, sem mim, nada podeis fazer, tudo que nós fazemos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós sonhamos e conquistamos, é com Jesus, é Ele, a honra, a glória, a exaltação, porque é Ele que trabalha, a palavra de Deus nos diz que nós temos um Deus que trabalha por nós, muitas vezes você pode não acreditar, mas você tem um Deus, que trabalha por você, que toma as tuas causas, que faz a obra. Neemias reconheceu ali, de forma clara, e os inimigos inclusive reconheceram, que o nosso Deus fizera estas coisas, é o nosso Deus que trabalha. Você tem sonhos espirituais, financeiros, de crescimento na profissão, de um vestibular, de um casamento abençoado, de uma vida próspera, não sei quais são os seus sonhos, mas eu sei que quem pode fazer com que tudo seja reconstruído, e você alcança esses sonhos, é Deus. Só tem que tomar cuidado, Satanás está doido, querendo nos derrubar, como ele quis derrubar Neemias, mas em nome de Jesus, se nós estivermos firmados na sua palavra, como Neemias esteve, nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu queria orar com você, eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, fechar os seus olhos. A gente às vezes ministra a palavra de Deus, a gente às vezes sabe, muitas vezes o que a gente está falando, mas não sabe o que o Espírito Santo está trabalhando nos corações. E eu sei que o desejo de todo mundo é ser abençoado. O problema é que muitas vezes nós não fazemos o que deveríamos fazer para ser abençoados. Comece sonhando, objetivo, eu tenho objetivos, comece sonhando, vou reconstruir os muros de Jerusalém, pague um preço, ore, jejue, interceda, as portas vão começar a serem abertas, você vai lá na frente, mas cuidado, quando você estiver conquistando, ou já tiver conquistado, para que o inimigo não tente te derrubar, e ele vai tentar, né? Vai colocar pessoas que vão tentar tirar você do caminho, da sua obra, daquilo que é o sonho, daquilo que é a conquista. Ele vai tentar muitas vezes te desanimar através da difamação. Você não consegue, você não tem capacidade. Muitas vezes vai falar isso, ou vai tentar difamar de outras formas. E o medo, o medo que nos paralisa. E a palavra de Deus, obedeça em todo o tempo, de
todas as formas. Não vá na onda das pessoas que tem que ser mais ou menos, é tudo ou nada. Deus não brinca. Deus quer o nosso coração por inteiro. Ele quer te abençoar, mas quer seu coração por inteiro. Em nome de Jesus. Eu queria orar junto com você. Se Deus falou no seu coração, tem alguma coisa que você tem sonhado e quer colocar diante de Deus, ou se tem alguma dessas situações que Satanás às vezes tem colocado ao seu lado, e você detectou agora, talvez pessoas que estão atrapalhando você crescer, que falam, que te levam para lugares que você não deveria estar, com medo, que te destrói. Em nome de Jesus, não deixe. Peça ao Senhor, me fortalece. O Espírito Santo é um espírito de fortaleza. É fortaleza. Satanás quer que você se sinta fraco, derrotado, desanimado. Mas Deus é um Deus de fortaleza. E obedeça a palavra de Deus. Queria orar com você. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale: Deus, é comigo. Essa palavra para mim, eu quero sair desse lugar renovado, abençoado. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor tire todo o medo da minha vida. Eu tenho tido medo de avançar. Em nome de Jesus, Senhor, eu te desobedeci nessa área, mas eu peço perdão, e eu quero voltar, eu quero retornar aos teus caminhos, eu não quero ficar afastado, eu quero a tua bênção. Fale com Deus nesse momento, e nós vamos orar juntos aqui, e vamos pedir a Deus que os nossos sonhos, que os nossos muros sejam reconstruídos rapidamente, que os nossos sonhos sejam realizados, que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, possamos dizer: foi o Senhor que fez essa obra na minha vida, foi o Senhor que transformou a situação, no nome de Jesus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Eu te agradeço, ó Deus, porque a tua palavra, Senhor, ela traz tantos ensinamentos para a nossa vida, ó Deus, e Senhor, nós sabemos que o Senhor quer nos abençoar, isso é certo, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensinou a orar dizendo Pai. E um pai quer o melhor para o seu filho, o pai sonha junto com os seus filhos. Ó Pai, ensina-nos a sonhar os teus sonhos, ó Deus, e em nome de Jesus, tudo que Satanás tem feito para derrubar, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu repreendo as pessoas más que têm muitas vezes se levantado contra os teus queridos aqui nessa noite. Senhor, eu repreendo todo medo que tem assolado, ó Deus, eu repreendo toda difamação que às vezes traz desânimo ao coração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o teu povo possa ter a certeza que te obedecendo, a vitória virá, os muros serão reconstruídos, a bênção estará sobre a nossa casa, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida espiritual, que seja abundante, abençoa a vida financeira, que seja maravilhosa, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo portas, em nome de Jesus, abençoa as famílias, Senhor, que muitas vezes estão, Senhor, com seus relacionamentos, Senhor, destruídos, Senhor, aos frangalhos, ó Deus, renova tudo nessa noite, em nome de Jesus, que a obediência à tua palavra possa fazer algo novo em cada família, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, fazendo maravilhas no nosso meio, ó Deus, nós temos um Deus que faz maravilhas, só um Deus tão poderoso poderia fazer com que homens, Senhor, tão limitados como eram aqueles homens, ó Pai, naquele momento, pudessem reconstruir um muro em 52 dias, ó Deus, e em nome de Jesus, nós acreditamos que os nossos sonhos serão realizados brevemente, nós vamos alcançar as nossas vitórias, e o nome de Jesus Cristo vai ser exaltado, nós vamos dizer, glória a Jesus, glória ao nosso Deus, que fez tudo isso por nós, ó Deus, eu te agradeço, porque eu sei, ó Deus, um povo que ora, um povo que entrega, Senhor, os seus sonhos nas suas mãos, um povo que é decidido
aí determinado em te obedecer, vai ser abençoado. E esse é o povo que está saindo deste lugar, renovado e abençoado pela tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, dai-nos uma semana maravilhosa, uma semana de bênção, de vitória. Abre os nossos olhos espirituais para nós vermos e alcançarmos as nossas vitórias, ó Pai. Ó Deus, onde nós andarmos, como Neemias, onde ele andou, na presença do rei, ele foi abençoado. Ao caminhar até Jerusalém, ele conquistou, ele foi levando tudo que ele necessitava. Ao chegar em Jerusalém, ó Deus, o Senhor deu inteligência e estratégia. Faça assim na nossa vida também, ó Pai, para que possamos conquistar aquilo que o Senhor tem de propósito da nossa vida. Deus, te peço pelo seminário da família no próximo final de semana, seja bênção, Pai. Ó Deus, que nossas famílias possam ter crescimento espiritual. Tantos temas tão importantes sobre relacionamento com filhos, oh Deus, sobre relacionamento de casal, Senhor, sobre finanças, tantos temas, ó Pai, que nós serão abordados nesse final de semana, e nós cremos que vai ser bênção, vai ser maravilhoso, vai ser coisa, Senhor, que o Senhor vai derramar a tua graça sobre a vida das nossas famílias, e eu te agradeço por isso, lhe peço a tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.